Olá, estamos em mais uma edição do Estúdio Tribuna Online. Hoje contamos com a presença da Eliana Zandonade. Ela que sempre teve os números, né, na sua vida, na sua rotina, descobriu o grande universo que é o da contação de história. Eliana, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Vamos conversar um pouquinho sobre esse universo, né? Primeiro eu quero saber da sua história. Você que é doutora em estatística, não é isso? Professora da Universidade Federal do Espírito Santo e de repente se vê assim envolvida no universo tão diferente, tão nada exato, digamos assim, das palavras. Me conta, Eliana. Então, eu brinco que eu abandonei os números para contar histórias, né? Abraçar as palavras. Então, meu filho hoje tem 13 anos e desde pequeno, então há 13 anos eu estou envolvida com isso. Ele começou a querer histórias toda noite e eu comecei a contar histórias para ele. Então, à noite eu pegava o livro, então vamos, por exemplo, pegar um livro que eu ia lendo para ele. E aí ele ia lendo também as ilustrações, né? Então era esse exercício que a gente fazia. E a partir de um momento eu me vi contadora de histórias e fiz um curso de formação e me ofereci para contar histórias na escola dele, que era na época a Escola da Ilha. E a partir daí eu conto histórias. E você, assim, inclusive, não só conta histórias, como tem 6 livros já publicados, né? Eu gostaria de saber de você o seguinte, qual é a diferença entre ler uma história e contar realmente uma história? Há uma diferença? Há uma diferença, porque são duas linguagens. Uma é a linguagem da escrita, a outra é a linguagem oral. Então, às vezes, e aí eu comecei da escrita, quer dizer, da oralidade, eu comecei a sentir a necessidade também de escrever. A escrita é um ato solitário, né? E a leitura, muitas vezes, é um ato solitário. E ele pode ser solidário quando você conta a história lendo para alguém. E aí você fica preso às palavras que já foram pensadas, né, na leitura. E na oralidade, na contação, aí você viaja, porque a situação te inspira, o leitor, o olhar do leitor te inspira. E aí a gente fica mais solto para criar também na hora de contar. E o mais incrível de todo esse resgate da leitura, o incentivo a ela, porque hoje a gente vive numa era tecnológica. Hoje as informações são muito rápidas, voláteis e as coisas vêm e vão muito rapidamente. E acaba criando também um universo solitário, foi o que você disse, né? E assim, de que forma a leitura, a contação de história aproxima os pais dos filhos, por exemplo? Porque é um momento de estarem juntos, de dar uma pausa na correria do dia a dia para ficar, vem cá meu filho, vamos viajar juntos. E aí eu vejo a importância do olhar, porque hoje a gente está sempre com o olhar virado para as telas, ou de computador, ou de celular principalmente, ou da televisão. E a criança meio que ela puxa o seu rosto, ela quer que você olhe para ela. Então quando você, à noite ou à tarde, você chama o seu filho e os dois vão juntos olhar o livro e você também olha para seu filho, isso é muito importante, é muito especial. Porque aí tem uma conexão muito forte, o olhar é uma conexão muito forte. Entendi. E assim, e é uma forma que a tecnologia, como a gente conversou, traz muitos benefícios. No entanto, um livro, uma leitura, um bate-papo, desperta aquele universo lúdico, né? Isso. E a imaginação. E a imaginação. Porque a tela, ela traz tudo, o cinema traz a imagem, né? E quando você lê, ou quando você ouve uma história, por mais que você ilustre com alguns objetos, a criança está formando na sua cabeça a sua própria imagem. Né? A princesa é a princesa dela, que é diferente, por exemplo, da princesa de uma outra criança que está ouvindo a história. Entendo. Então isso vai desenvolvendo realmente a imaginação. E assim, e para aqueles pais, Eliana, que não tem o hábito da leitura ou, enfim, busca outras formas de ler e de se informar, quais os conselhos que você dá para esses pais para poder resgatar, né? Vamos sentar, vamos ler, não precisa ser somente à noite. Qual o principal conselho que você dá, além dessa característica de estreitar os laços, claro, entre família? Né? Eu acho que a gente tem que perder tempo com o nosso filho. Hoje a gente terceirizou muita coisa, a gente terceirizou o cuidado da casa, né? E muitas vezes a gente está terceirizando também com o filho, com a escola. A gente acha que tudo é a escola vai resolver. A escola pede o livro
E às vezes a criança não tem um incentivo em casa de leitura. Né? Então, eu acho que são coisas básicas. Por exemplo, chegar na escola do filho e visitar a biblioteca. Né? Muitas escolas estimulam a criança a lerem semanalmente um livro. Às vezes o livro vai na mochila e volta na mochila, porque não teve esse interesse, essa participação volta familiar. Da mesma forma, sem ao menos ter sido aberto, então, né? às vezes, não é nem comprar o livro. Às vezes, o livro já está na mochila da criança, que a escola tem feito esse estímulo. Entendo. Né? Ou visitar livrarias. A gente tem os projetos literários, os projetos de contação de história das bibliotecas municipais aqui do estado. Um projeto que eu faço parte, que é o Viagem pela Literatura. E a gente está em praças, a gente está nas escolas, na própria biblioteca. Né? E são programas gratuitos que às vezes a gente não participa. Né? Assim como, assim, vamos dizer assim, trazer para o nosso dia a dia muito do universo da criança, sem muito roteiro. Qualquer hora é hora de contar, qualquer hora é hora de conversar. É uma questão de oportunidade que você deve oferecer realmente para as crianças. Se abrir para isso, né? Se abrir para isso. Porque a criança hoje, ela está buscando o seu olhar. Acho que o pai que está em casa, ele vai perceber isso. A criança, ela puxa o olhar do pai. Né? E antigamente eu lembro que às vezes eu lendo o jornal, meu filho queria uma interação. Agora, com o celular ou com o computador, realmente a gente não consegue desligar. A gente dá aquele e ele está passando. Qual a principal diferença que você vê entre uma criança que é acostumada a ouvir histórias, a contar histórias, a criar, a fazer peça, enfim, e daquelas que não é estimulada para esse tipo de dinâmica, digamos assim? Bom, a criança ela tem duas características que a gente vai perdendo ao longo da vida, que é a criatividade e a curiosidade. Né? E a gente, no dia a dia, a gente vai se perdendo, a escola faz com que a gente perca isso. Então, a criança estimulada a ouvir histórias, a imaginação dela flui. Né? E a curiosidade também, porque ela escuta uma coisa ali, ela se interessa pelo livro, onde está essa história, e ela busca mais. Então, eu acho que é um exercício e a gente deve isso às nossas crianças, o desenvolvimento dessa imaginação. Então, as crianças que é perceptível, que as crianças que não são estimuladas a ouvir, a contar histórias, realmente tem uma diferença, vamos dizer, um atraso, não sei se seria a melhor forma de se dizer, mas assim, com relação às outras, em termos de criatividade, de desenvolvimento mesmo. De imaginação. Por exemplo, vou dar um exemplo com a minha luneta mágica. Tá. Então, eu trouxe a minha luneta mágica e ela tem um poder. Você imagina alguém, o seu filho, seu marido, sua mãe, em qualquer momento, e você vai olhar para essa luneta e você vai ver o que ele está fazendo neste momento. Então, vamos lá, vou fazer o exercício, depois Débora vai fazer. Hein? Então, eu vou pensar no meu filho agora, Débora, olha. Estou pensando aqui no meu filho, nossa lá, ó, ele está realmente no treino de futebol fazendo um gol. Acabou de fazer um gol, é lindo, maravilhoso. E você agora vai ter o poder, vai ter a oportunidade de olhar essa luneta mágica, pensar em alguém e ver o que essa pessoa... Eu acho que eu tô... Bom, filho é o que eu mais tenho, né, gente? Mas eu acho que as minhas filhas estão fazendo prova de matemática. Coitadinha. E vê lá como é que tá. Ó, estão arrasando, dominando os números, assim como você. Então, Muito esse legal. exercício eu faço com as crianças, quando eu vou na escola. Muito legal. E aí você vê onde elas vão com isso aqui. Né? Agora, tem criança que tem dificuldade. Entendi. E aí uma estimula a outra. Então, entrar nesse mundo do Era Uma Vez, de o que você pode com a sua imaginação. E aí eu acho que a história, ela ajuda muito a fazer isso. E assim, aproveitando o gancho da sua luneta, você usa o material concreto também como apoio, né? Objetos. Como os objetos para essa construção dessa história. Então, assim, a gente não é necessário, nem sempre eu utilizo, mas em algumas histórias, por exemplo, se eu vou contar uma história árabe, eu levo a minha lâmpada de Aladim. E aí eu deixo que cada um possa fazer o seu pedido. Então isso encanta. Isso é um objeto que entra na história e a partir dali depois eu conto a história. Entendo. Né? Entre os personagens dos seus livros é o Tunico. Eu trouxe o Tunico. O Tunico. O Tunico, ele atravessa o portão e vai descobrir o mundo. E eu achei muito legal que a Eliana coloca o seguinte, a dedicatória. Aos meus pais que, com sabedoria, deixaram o portão aberto para as idas e vindas. É isso que a leitura traz? É isso.
Ou você até se emociona, Eu fiquei emocionada, porque realmente é isso, assim, a família tem esse papel, né, de deixar o portão aberto em algum momento, para você voar, para você se especializar, para você estudar, conhecer o mundo. Foi isso que o Tonico fez, né? O portão ficou aberto, ele escapou, mas ele volta, a gente sempre volta a casa. Isso é muito né? legal. Eliana, hoje a gente vê duas importantes e grandes livrarias no Brasil com sérios problemas, né? Eu gostaria de saber, assim, para você, os livros estão com os dias contados ou sempre haverá espaço para eles? Na minha opinião, sempre haverá espaço para eles. Está acontecendo um fenômeno aqui em Vitória, que até saiu recentemente uma reportagem do professor Francisco Aurélio, que a Academia Espírito Santense de Letras, os autores estão saindo lá da sua academia, estão indo para as escolas, mostrar o seu livro para as crianças. Eu, como escritora, eu tenho 6 livros, eu tenho feito esse trabalho também, de visitar as escolas, contar as histórias dos meus livros, as crianças me conhecerem. Então a gente tem feito um movimento dos próprios autores hoje, que em algum tempo atrás a livraria se encarregava disso. Hoje a gente está voltando ao leitor, se aproximando do leitor. Então acho que esse é um movimento que está acontecendo. Infelizmente a gente sente que aquela livraria que a gente passava um sábado com as crianças curtindo, talvez esse modelo esteja diminuindo, né? Mas eu acredito que o livro nunca vai morrer, porque é um objeto muito encantador. E se a gente apresenta esse objeto como um presente para a criança, né, e mostrando toda a potencialidade dele, eu acho que ele nunca vai morrer. Então, essa Eliana, é a mensagem, muito obrigada pela nossa conversa, foi maravilhosa. O nosso mundo de faz de conta é muito legal, isso nos isola, nos tira um pouco de uma realidade corrida, de uma falta, de repente, de afeto, um pouco de carinho, um colo, não é isso? E os livros, a gente vira criança também, né, Eliana? Muito obrigada pela sua participação, seja sempre muito bem-vinda ao nosso estúdio, viu? Obrigada. As portas estarão sempre abertas para você, para os seus personagens, para a sua leitura e para as nossas crianças, não é isso? Gostaria de deixar algum recadinho para os nossos pais? Queria agradecer imensamente essa oportunidade de falar desse universo das histórias, né? E convidar os pais a não perder essa oportunidade de ler histórias, partilhar histórias com seus filhos, porque é muito bom. Essa foi mais uma edição do nosso Estúdio Tribuna Online e convido a todos vocês a participar do nosso próximo encontro. Muito obrigada pela audiência.